em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem e muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Agora sim. Não vou viver pelo que vejo. Não vou viver pelo que sinto. Porque eu sei que comigo sempre estás. E tudo pode se realizar. Diga, em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem e muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Diga, nada é impossível. Aleluia. Nós cremos em ti, Senhor. Oh, oh, oh. Vá. Diz assim. Não vou viver pelo que vejo. Não, Senhor. Não vou viver pelo que sinto. Pois eu sei que comigo sempre estás. Tudo e tudo Ele pode realizar, meu amado, se você crer. Erga sua voz e clare. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem e muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nada é impossível, meu Pai, para aqueles que creem em ti, Deus. Nós cremos em ti, Senhor. Diga isso essa noite, declara assim. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Senhor. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, oh, oh, oh. Diga, em ti eu tudo posso. Declare. Não há limites. Sim, Senhor, nada é impossível em ti. Olhos se abrem e muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Oh, oh. Cremos em ti, Senhor. Oh, cremos em ti, Senhor. Oh, aleluia. Fala o nome desse Deus maravilhoso. Nós cremos em ti, Deus. Abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 10. Eu vou ler um versículo. Versículo 9, tá bom? E vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta. João capítulo 10, versículo de número 9. Todos acharam? Se você não achou, peça ajuda. Mas é facinho de achar. Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 10, verso de número 9. Quando Jesus se apresenta como bom pastor. Mas agora no verso de número 9 ele diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo.
entrará e sairá e achará pastagem. Vamos ler junto? Independente da versão que você pode ter aí na sua mão, eu brinco com as pessoas que a versão da Bíblia, você pode ter qualquer uma, você não pode ter a versão à Bíblia. Versão de Bíblia você pode ter qualquer uma, você não pode ter a versão à Bíblia. Versículo 9, vamos lá juntos? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Até aqui, vamos curvar nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Pai, graças te damos pela oportunidade de chegar na tua casa e pela sede e fome que temos na tua presença. Que o Senhor honre a disposição dos teus servos de saírem do seu aconchego, do lar, e enfrentarem o frio, a chuva, e poderem chegar aqui para receber a porção que o Senhor tem preparado para eles hoje à noite. Fala ao nosso coração, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha com poder, com eficácia, e que a tua palavra produza transformação genuína na nossa vida, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Assente-se aí, por favor. É quase que impossível alguém que não conheça o grande apresentador de televisão chamado Silvio Santos. É ou não é? Silvio Santos. Inclusive nós temos, cadê o Felipe? Ele sumiu, ele estava aqui até agora. O Silvio Santos, ele é, assim, imitador número 1 do Silvio Santos. Mas o Silvio Santos, durante muito tempo, tinha um programa dentro do seu domingo. Eu acho que era domingo, a Porta da Esperança. Lembra ou não? A Porta da Esperança. Algumas pessoas escreviam cartas, mandavam cartas para o programa, expondo a sua necessidade, a carência que tinham de conseguir alguns um suprimento, alguns um emprego, outros com deficiência física, precisando de uma prótese e tantas outras coisas. E aí, de repente, depois da conversa que o Silvio tinha com o convidado, aquele que havia enviado a carta, de repente todo mundo voltava-se para a porta. Ela estava fechada, e de repente rufava os tambores, sei lá que música tocava, e abria a porta. Se aparecia alguém, era porque imediatamente subentendia-se que aquilo que a pessoa tinha ido buscar estava agora disponível. Mas muitas vezes a porta abria e não tinha ninguém. Decepção geral, até eu chorava. Eu ficava, não acredito que a porta não tem ninguém. A verdade é que a ideia que é apresentada através desse programa, ela retrata muito bem aquilo que as pessoas almejam. Todos nós almejamos encontrar uma porta que traga resposta para as nossas necessidades. Todos nós, de uma forma ou de outra, nos encontramos naquele cenário, naquele palco do SBT, na época era TVB, não é TVB, como é que chamava? SBT, não, mas tinha outro nome. TVS? TVS, é isso mesmo? TVS. Eu acho que na época da Porta da Esperança era TVS ainda. Todos nós nos encontramos de uma forma ou de outra num palco como aquele, mas no palco da vida. Aonde com os nossos anseios, com as nossas expectativas, com aquilo que o nosso coração deseja receber, nós olhamos ao nosso redor, esperando que de alguma forma uma porta se abra, provendo na nossa vida o desejo da nossa alma. Todo mundo aqui, independente da sua origem, da sua história, está à procura de uma porta. É por isso que o homem está sempre nessa odisseia incansável de bater portas e buscar portas e entrar por portas, algumas as quais ele acha que vai encontrar a resposta para aquilo que ele precisa, mas ao entrar por ela, decepciona-se. Pessoas entram por portas da religião. Quantas pessoas já não se embrenharam pelas portas da religião?
Portas estas que são oferecidas como se abertas fossem prover para você todas as respostas que um dia você procurou encontrar. E aí a religião e toda forma de religiosidade vazia, ela é como se apresenta, vazia. Ela nos engana, ela nos frustra. E aí a porta da religiosidade, aonde alguém diz, como no espiritismo, que você, através da porta da mediunidade, vai então poder restabelecer um contato com aquele ente querido que faleceu precocemente, e agora a saudade produz no seu coração o desejo de entrar por essa porta e fazer um contato com esse ente querido que vai dizer do outro lado: não se preocupa comigo, eu estou muito bem, cuida do pai. Já viram que é tudo igual? Não se preocupa comigo, está tudo bem, cuida do pai, cuida da mãe, aqui é tudo muito bonito. É mais ou menos assim ou não é? É tudo igual. Essas portas que nos frustram. Pessoas que entram pelas portas dos relacionamentos. Quanta gente não tenta suprir as suas carências entrando pela porta do relacionamento? Envolve-se nas mais infinitas formas de relacionamento possíveis. Moças que entram por portas quase que de uma forma subsequente, achando que nele, naquele homem, ou ele, naquela moça, vai ter as suas carências supridas. E sim, se eu me relacionar com ele, ou se eu me relacionar com ela, ou infelizmente, como os nossos dias apresentam, ele com ele e ela com ela. Porque está ruim assim. Vai dizer: não, essa porta, ela vai suprir as minhas carências. Dentro desta palavra que o Senhor Jesus dá, essa não é uma palavra qualquer, é a palavra do Senhor Jesus. E ele se apresenta de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo esclarecedora. Dentro desse texto, hoje à noite, eu queria, de uma forma rápida, mas muito precisa sobre a sua vida, te ajudar a entender o que é que Jesus se revela sendo aqui, nesse texto, para nós ainda hoje. Uma porta. Aliás, ele não diz que ele é uma porta. Ele diz que ele é a porta. Ele não diz assim: eu sou uma porta pela qual você pode entrar. Ele diz assim: eu sou a porta. Aquela que você está procurando já há algum tempo. Aquela que talvez o mundo, a vida, os prazeres, o pecado, a religião tenham te oferecido algumas portas. Eu não sei se você já observou, havia um programa, se não me falha, era um programa também onde se colocavam várias portas, lembra ou não? Tinha um programa: você tem que escolher uma porta. Aí tinha várias portas. Só, você não quer trocar? Era Sérgio Malandro isso aí? Hã? Porta do desesperado. Tem umas portas dessa por aí mesmo. Você assistia, Marcão? Assistia, né? Desesperado. Meu Deus. O que é que Jesus não fez na sua vida, né, Marcão? Ei, Jesus. Meu pai. Era engraçado, imagino. Mas eu me lembro disso aí. Tinha uma porta. Qual é a porta? Aí depois da porta saiu um macacão, não tinha? O cara vestido de macaco, correndo atrás do cara. Não era disso que você ria, né, Marcão? Você torcia para o cara abrir a porta do macaco. Porque ele não queria ver o cara abençoado, ele queria ver o macaco atrás dele. Porque a verdade é essa: a vida às vezes nos engana. Nós achamos que existem várias portas. Como o ditado popular por aí diz: todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu isso aí ou não? Você poderia talvez colocar dentro do contexto do texto dizendo: todas as portas levam a Deus. Não. Não. Jesus diz: eu sou a porta. O poder dessa afirmação de Jesus, ela é tão maravilhoso, porque ele diz assim: eu sou a porta. E ele, dentro dessa afirmação, embute exclusividade, não há outra. É por isso que quando a gente olha para essa porta tem um significado. Primeiro, porque é a porta da salvação.
Não há outra porta. A única porta da salvação é Jesus. Por isso que ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém, não há quem se julgue capaz de vir ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta da salvação. Ele é o caminho. É a porta do céu. Não há outra porta. Por isso que a igreja precisa voltar a mostrar a porta para o mundo. Nós gostamos de mostrar para o mundo, através da igreja, infelizmente, algumas portas falsas. A porta da prosperidade, a porta da vitória, a porta da cura. A verdadeira porta é a porta da salvação. Eu sou a porta. A porta tem duas funções, ela abre e ela fecha. A porta tem um objetivo, é um caminho de passagem. Ela te leva de um ponto a outro. Ninguém põe uma porta para não ligar a lugar nenhum, já viram ou não? Uma porta tem um objetivo, tirar você de um ambiente e colocar ali em outro. Quando Jesus diz que ele é a porta de passagem, e ele desde o início do texto, depois se você tiver curiosidade, eu espero que tenha, ele faz essa aplicação dentro do contexto de um aprisco. Para entrar num aprisco, para fazer parte do rebanho, tem que passar pela porta. A porta te leva a um ambiente diferente. Jesus nos leva a um ambiente diferente. Quando passamos por Cristo, tudo tem que mudar. A porta muda o ambiente, porque tem gente que passa pela porta, mas a porta que eles estão passando é aquelas portas, como é que chama, giratória. Porque ele passa pela porta e volta para o mesmo lugar. Já viram, não? Tem gente que acha que Jesus é porta giratória. Ele passa por Jesus, mas ele volta para o mesmo lugar. Não mudou nada, o ambiente é o mesmo, o que ele faz é a mesma coisa, não mudou nada. Jesus é a porta que te conduz a experimentar algo novo da parte de Deus na nossa vida. A porta da salvação. Quando eu passo por ela, Deus muda a minha história. A porta do céu. Ninguém chega ao céu pela janela, gente. Tem gente que quer entrar pelo quintal. Eu vou entrar pela porta dos fundos, pastor, fica tranquilo que eu já dei uma estudada no céu. Tem um jeito de entrar. Não, tem que passar pela porta. É ele quem disse: vinde benditos do meu Pai. A cultura cristã nos ensinou que na porta do céu vai estar quem? Quem? São Pedro, não é isso? Porque ele que tem o quê? A chave. Errado. Para você, quem vai te estar esperando é Jesus. É por ele que você tem que passar. A porta do céu é Cristo. Pedro já está dentro dela. Pedro já passou pela porta. Essa ideia fantasiosa que se tem, que no céu tem uns portão comprido assim, todo trabalhado. E Pedro, o apóstolo, está com a lista de chamada. Já viram ou não? Não é assim a ideia? Não chegar lá, não dá para pôr meu nome agora de última hora, não. Não dá, rapaz, já viu como é que é. O chefe vai ficar bravo, não dá para quebrar galho. Não, Jesus diz: eu sou a porta da salvação. A única forma de você receber perdão dos teus pecados é passando pela porta. Não há como nós pagarmos pelos nossos pecados. Não há como a gente tentar ser melhor do que a gente é sozinho. Não dá. Por isso que ele diz: eu sou a porta. A porta. Dentro do texto ele continua dizendo: se alguém, e eu gosto da democracia divina, ela é inclusivista. Ela não exclui ninguém. Jesus diz: se alguém, qualquer um, ninguém aqui está excluído da graça de Deus. Por isso que ele diz: eu sou a porta. Se alguém, quem quer que você seja,
Não importa a tua história, o teu passado, o teu currículo, o que você fez ou o que você deixou de fazer. Se alguém, quem quer que seja, a porta ela está disponível. A porta de acesso a Deus é Cristo e ela está acessível a todos nós. A porta não é de acesso exclusivo apenas de um ou outro que se julga no direito de ir para o céu. Porque tem gente que acha que, não, eu vou para o céu fácil. Não, porque se eu não for, quem é que vai? Não é por nada não, pastor. E olha, no céu, estou entrando, mas estou entrando assim, mas vazado. Não. Jesus diz assim, se alguém entrar, porque tem gente que só passa na frente da porta. Conheço gente dentro da igreja que só passa perto da porta. Dá uma olhada na porta, a porta bonita, puxa vida. Encosta na porta, dorme no pé da porta. Jesus deixa claro, eu sou a porta. Mas você precisa fazer o que por ela? Entrar. Entrar. Porque tem gente que está na igreja, mas não entra pela porta. Não, eu venho para a igreja e me sinto bem, pastor. Eu estou na igreja, eu fico aliviado. Parece que é um descarrego, assim, que eu sofro. Tá? Me faz bem, igreja. Mas e compromisso? Não, pastor. Eu não estou preparado para essas coisas. Você não é salvo. Sabe por quê? É o que Jesus disse. Hoje à noite eu quero que você tenha uma percepção clara daquilo que Jesus disse. Ele disse, eu sou a porta. Se alguém fazer o quê? O quê? Entrar por mim, será salvo. Não adianta simplesmente passar na frente da porta. Não adianta simplesmente escorar na porta, encostar na porta. Ou então tem gente que fica entre a porta e o meio, já viu ou não? A porta está no meio, não, eu estou para dentro e estou para fora. Ele não entra. Entrar significa estar totalmente dentro de um novo ambiente. Porque tem gente que não entra pela porta, ele fica de esgueiro na porta, põe a cabeça dentro da porta, põe o braço dentro da porta. Jesus disse, se alguém entrar pela porta, tem que entrar. Por isso que o evangelho ele é radical, gente. No evangelho não existe mais ou menos crente. Você já viu alguém mais ou menos grávido? Eu estou mais ou menos grávido, ou tal, não está. Nova vida quer dizer que você gerou algo novo. Tem gente que diz assim, você é crente? Mais ou menos. Não, não é mais ou menos, é menos. Você não é crente. No céu não entra gente, não, eu sou crente, mas nem tanto. Jesus me salvou, mas mais ou menos. Você é lavado no sangue? Não, só da cintura para baixo. Não existe isso. Tem gente que acha assim, para entrar, você tem que passar totalmente por ela. Jesus disse, se alguém entrar, será salvo. A salvação se dá única e exclusivamente quando você tem um acesso direto pela pessoa de Jesus. Não tem outro jeito. Se alguém entrar, será salvo. Então a segunda coisa que a gente descobre dentro desse texto é que essa porta é uma porta que gera libertação para a nossa vida. A porta que é Cristo é o único caminho que nos liberta. Tem gente que acha que estar dentro da igreja é suficiente para ele se ver livre dos seus males, das suas mazelas e das suas dificuldades. Não é. Você precisa de uma experiência real com Jesus. Porque quando você passa pela porta que é Cristo, você vai se ver liberto. Quando você entra por essa porta, você não fica prisioneiro. Quando você entra pela porta, as cadeias que te prendem são arrebentadas. Você se vê completamente liberto. Por isso que quando a pessoa tem um encontro com Jesus, tudo muda na sua vida. Jesus é a porta da salvação, Jesus é a porta da libertação.
Não adianta, tem pessoas às vezes que se veem presas em cadeias que as limitam em tantas áreas da sua vida. Conheço gente dentro da igreja, mas que é escravo do pecado. Conheço gente dentro de igreja, mas que é escravo de um sentimento maligno. Não passou pela porta. Porque quando você passa pela porta, você passa da morte para a vida. Você sai da escravidão para a liberdade. Por isso que o texto sagrado diz lá em João 8, é ele quem diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem liberdade condicional com Deus, porque tem gente que quer dizer, eu estou liberdade condicional. Eu saio só durante o dia, à noite eu tenho que dormir na cadeia. Não. Tem gente que acha que é assim. Não existe isso. Para Cristo não há liberdade condicional, liberdade vigiada. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre, completamente livre da influência maligna, do pecado, de toda treva, de toda manifestação maligna, livre. Esses dias uma pessoa me perguntou: pastor, esse problema de maldição hereditária, o que o senhor pensa? Eu falei, não é o que eu penso. Eu vou dizer o que eu creio que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele se fez maldição por mim. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A Bíblia diz que como poderiam os pais comerem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotarem? O problema é que você vê, mas pastor, lá na minha família, fulano de tal bebia, beltrano de tal bebia, agora fulano de tal está bebendo também. Isso chama pecado familiar. É pelo exemplo. Você vê uma pessoa beber, o outro bebe, o outro bebe, o outro bebe. Agora, que conversa é essa? De que Jesus te libertou, mas você tem que regredir. Ou então você tem que quebrar. Meu irmão, todo escrito de dívida que era contra você e que constava de ordenanças, segundo Paulo escreve aos Colossenses, foi cravado na cruz. Acabou. Sai dessa mentira maligna, dizendo que o diabo tem autoridade sobre a sua vida. Se o Filho te libertou, você é completamente livre. A porta da libertação te leva a uma liberdade plena. Não é mais ou menos, não, pastor, eu passei por Jesus, mas tem algumas coisas que ficaram amarradas. Não, então você não passou pelo meu Jesus. O meu Jesus é poderoso para te libertar, para te perdoar, para quebrar as cadeias, destruir os grilhões e te fazer gozar vida plena e abundante que só Ele pode te oferecer. Essa é a porta. Eu sou a porta, Jesus diz. A verdadeira porta da esperança é Cristo. Não é a que o Silvio Santos apresentava. Que era uma porta do desejo, dos anseios. Mas a porta da esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando a gente passa por Ele, e todas as vezes que a gente passa, a gente não se decepciona. Nada do Silvio Santos, de vez em quando abria, não tinha nada. Quando você passa por Jesus, é garantia de vida plena e vida abundante. Tudo muda. Porta da salvação, a porta da libertação. Mas ele termina dizendo, se alguém entrar, será salvo, entrará e sairá. Não é uma porta que te aprisiona. Porque tem gente que acha que o cristianismo é uma prisão. Novamente, o falso contexto apresentado pelo mundo. Na igreja não pode nada. Eu não virar crente, credo, é religião do não. Tolo. Bobo. Com todo respeito aos bobos e tolos. A verdadeira liberdade é Cristo quem dá. Tanto que ele diz, você entra e sai. Porque quem entra por Jesus sai para experimentar os prazeres de uma nova vida. Entrará, sairá
e encontrará o quê? Pastagem, provisão. Olha que coisa, eu não sei como é que alguém ainda não... Tem gente que, é que verdade seja dita, o evangelho hoje em dia tem sido mascarado e mal pregado por aí, que não é brincadeira. Jesus deixou de ser o centro da mensagem. Porque é impossível alguém ouvir falar dessa pessoa extraordinária que é Jesus e não querer entrar por essa porta. Porque o texto diz que ele não somente é a porta da salvação, ele não somente é a porta da libertação, mas como ele é a porta da provisão. Você vai achar pastagem ao entrar por ele. Isso quer dizer o seguinte, ele vai cuidar de você. Ele há de prover, conforme Paulo escreve, em Cristo Jesus, cada uma das tuas necessidades. Que coisa linda, não? O Deus que provê as minhas necessidades. É a porta da provisão. Quando eu entro por Jesus, eu encontro ampla suficiência em todas as coisas para a minha vida. É por isso que o salmista dizia que eu já fui velho, já fui novo, agora sou velho. Mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. Porque Jeová Jirê se torna acessível quando você passa pela porta. Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar. Se alguém entrar. Talvez esse alguém possa ser o seu nome hoje à noite. Se fulano entrar. Se Beltrano entrar. Se você moço entrar, se você moça entrar. Se você, meu senhor, se você, minha senhora, entrarem por essa porta, há uma promessa. Você vai ser salvo. Você vai encontrar sentido para a tua vida, porque as cadeias e as prisões que te prendem vão ser destruídas. E do outro lado, você vai encontrar pastagem. Você vai encontrar aquilo que o salmista Davi, um salmo tão decorado e recitado por muitos, Salmo 23, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Nada. Quando eu entro pela porta, eu saio e acho pastar. É um outro ambiente. Porque do lado de cada porta, tudo é seco. Porque o pecado produz sequidão. Não há pastagem no pecado. Há mentira. Tem gente que acha que do lado de cada porta tem coisa boa, mas do lado de cada porta tem cativeiro, tem prisão, tem privação, tem escassez, tem fome, tem sede, tem dor, tem vergonha. Mas quando você passa pela porta, você vê uma pastagem. Porque quem cuida da sua vida é Jesus Cristo. Melhor dia da minha vida foi quando eu passei por essa porta. Eu conhecia a porta desde criança. Eu dormia no pé da porta, eu sabia cantar música sobre a porta. Eu decorava versículos sobre a porta. Eu sabia onde a porta ficava, mas eu nunca tinha entrado por ela. No dia em que eu entrei pela porta, a minha vida mudou. Se você me perguntasse se eu pudesse entrar pela porta mais cedo, eu diria o mais cedo possível. Porque só depois que eu passei pela porta é que eu encontrei o melhor de Deus para a minha vida. A porta, ela está aqui. Não há nada que te impeça a entrar pela porta hoje à noite. Talvez você hoje tenha já pensado em algumas vezes entrar pela porta. Você chegou até no pé da porta. Você já até pensou em
pôr um pé para dentro, e você pôs um pezinho para dentro da porta. Mas o mundo lá de cá começou a te puxar. E você ficou na dúvida, ficou no medo, ficou questionando. Hoje, Jesus Cristo, mais uma vez te diz: eu sou a porta. A porta que você precisa entrar por ela hoje, para que você possa ter acesso àquilo que, tudo aquilo que você precisa para a sua vida. Perdão, salvação, libertação e provisão só são acessados pela porta que é Cristo. Ele está aqui. E a única coisa que Ele espera é que você entre por ela.